Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguir no estudo e nos comentários do livro Os Prazeres da Alma, editado pelo Espírito Ahmed, e hoje conversando novamente sobre o amor, né, com outras proposições, com outros entendimentos. Vamos dar início? A condição primordial para que possamos realmente partilhar o amor é não impedir o outro de crescer como indivíduo distinto de nós. Quando bloqueamos o crescimento de quem amamos, a relação de afetividade fica segmentada por montanhas de frustração e desentendimento. Olha que bonito, né? A condição primordial para uma boa partilha é permitir que o outro seja quem é, distinto de nós, né? E o quanto, de fato, quando a gente vai galgando esses patamares evolutivos, assim, né, esses degrauzinhos pequenos que a gente vai subindo nessa escala de evolução, a gente vai percebendo que, na verdade, o que a vida quer é que cada um seja quem é. E essa individualidade que vai ficando cada vez mais determinada, ou seja, as minhas características únicas, né, porque cada ser humano é único, as minhas características únicas, elas vão vindo à tona, elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo dentro de mim. E o que eu teria que fazer seria mostrar isso ao mundo. Então, que bonito é ver que amor é quando a gente partilha com o outro a nossa individualidade única e permite que o outro também possa ser quem é, único e irrepetível, como cada um de nós é, né? E não que ele se molde ao que a gente espera, que ele se molde às expectativas que a gente tem, às necessidades que a gente supostamente quer que ele supra, né? Não, que ele seja quem ele é. E como a gente bem diz, que bonito é quando existe de fato uma relação amorosa, seja entre casais, seja entre amigos, né, seja entre os próprios familiares, o quanto é bonito, e o quanto é saudável, e o quanto é mais duradouros os vínculos em que as pessoas podem ser realmente quem se é, né, em que não precisam usar máscaras, porque em geral a gente já vai cunhando determinadas máscaras ao longo da vida, em determinadas relações. Imagina se a gente tivesse que fazer isso com as nossas relações mais profundas, né? Em que, ao mostrar quem se geraria em nós um sentimento de exclusão, de não reconhecimento, de não amor, né? Que relações nós teríamos se a gente não pudesse ser quem é? Então, que bonito é colocar isso como uma real partida, em que a gente permite que o outro cresça sendo quem ele é e se desenvolva na vida. E esse seria o nosso papel. Quando a gente ama mesmo alguém de verdade, a gente quer o crescimento dessa pessoa, não como a gente deseja, não nos parâmetros que a gente visualiza serem os melhores e os mais corretos, mas a partir daquilo que a pessoa tem de melhor, né? Quando bloqueamos o crescimento de quem amamos, a relação de afetividade fica segmentada por montanhas de frustração e desapontamento. E é isso, né? Quando a gente bloqueia ou quando a gente tenta impor caminhos às pessoas, impor pontos de vista, impor realmente decisões, em determinado momento a pessoa pode até obedecer, mas isso não significa que ela vai te amar. Obediência não significa amor e nem respeito, né? Aquela pessoa não vai te respeitar, vai te obedecer, pode até te obedecer, né? Nos casos em que se obedece, mas ali você não vai ganhar um amor genuíno, né? Ali, de fato, não está se construindo nem para um nem para outro, uma partilha real de afeto, em que você entende o outro tal qual ele é, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, né? Isso é uma passagem do Livro dos Espíritos. A justiça consistiria nos respeitos aos direitos de cada um. Cada um é um mundo à parte, né? Tem valores, tem verdades, tem ali os seus próprios caminhos e são únicos e irrepetíveis, né? O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. O respeito aos direitos de cada um a que se referem os guias espirituais está fundamentado, acima de tudo, nos bens imortais, os valores íntimos que conquistamos e que nos dão os direitos de uso, desfrute e disposição, sem desacatar, afrontar ou impedir, no entanto, o crescimento das pessoas com quem convivemos, ou seja, todos nós, né, por justiça divina,
temos ali as nossas inclinações, temos ali os nossos direitos, dos quais nós podemos usar, né? Dos quais nós podemos usufruir. Porém, a gente também tem que entender que o outro também tem esses direitos, né? E que, olha só, e que seria o nosso papel não afrontar, né, ou impedir o crescimento das pessoas com quem a gente convive. Então, que os nossos direitos sejam preservados, mas que a gente permita também as outras pessoas terem também os seus direitos preservados, as suas inclinações. E é interessante porque é isso, né? Cada vez que você ganha um pouquinho mais de entendimento, você vê que tudo tem uma razão. O fato da pessoa ser muito distinta de você é, de algum modo, para te ensinar alguma coisa ali na convivência, né? Em geral, você vai vendo, assim, seja em família, seja nas próprias relações amorosas, ou seja entre amigos, que há valores, há certos valores comuns, mas, em geral, são pessoas complementares, ou seja, às vezes eu sou uma pessoa mais séria, mais rígida, por uma tendência ao perfeccionismo, eu encontro pessoas no meu caminho também um pouco mais leves, em que não levam as coisas tão mais para o extremo, para que eu aprenda muito com elas sobre esse fato de confiar na vida e de permitir que as coisas sejam como são, e de que a outra pessoa também ganhe ao conviver comigo e entenda um pouco mais sobre responsabilidade, sobre compromisso. Então você vai vendo que as relações, elas vão sendo colocadas na minha vida, né, na nossa vida, com um papel muito específico. E se a gente pudesse ter esses olhos de ver, a gente não gostaria de fato de enquadrar as pessoas nas mesmas caixinhas que nós, mas pelo contrário, de entender, poxa, essa pessoa entrou no meu caminho para que eu aprenda isso com ela. Então, assim, é entender que todo mundo tem algo a contribuir na nossa vida, assim como a gente também tem muito a partilhar, muito a ensinar ao outro. Esses complementos eles vão vindo na nossa vida para que a gente saia ali um pouco do extremo em que a gente vive e vá ali mais um pouco mais para o equilíbrio, né? Então, pessoas muito impacientes, né, convivem às vezes com pessoas muito tranquilas, em que isso não é um fator assim de ansiedade, né, em que levam a vida de uma forma mais tranquila. Para quê? Para que ambos aprendam um pouco mais, o outro se comprometer um pouco mais, o outro a entender um pouco mais de paciência, o outro a. Né? Então, você vai vendo ali as complementariedades existindo na vida das pessoas. E aí, o bonito seria se perguntar: por que que essa pessoa chegou na minha vida? O que que tem ela a me ensinar? O que que eu posso ensinar a ela? E aí, o bonito seria fazer essas trocas e não imposições, não falar desse seu jeito errado, desse seu jeito não dá, assim eu não te aguento, né? E são frases que, em geral, as pessoas vão ali propagando, né, nas relações ali, que elas mais convivem, os vínculos ali mais profundos, né? E que, na verdade, não somam, se não sufocam, se não fazem com que muitos desses vínculos sejam desatados exatamente por conta disso, né? Quando eu tento impor caminhos ao outro, ou mesmo quando eu tenho dó ou pena, porque, de certo modo, a dó e a pena também é um modo da gente se sentir superior, não é? E é entender um pouco isso, a dó e a pena sobre qualquer ser humano que seja, não é saudável. É a gente se colocar numa posição um pouco mais superior e entender que o outro ele não tem mecanismos de caminhar pelas próprias pernas. Isso não é verdade, né? Todos nós nascemos com potenciais, às vezes alguns ele mais adormecidos, mas seria o nosso papel o quê? Tentar trazer à tona esses valores e essa força que já está no outro, e não querer guiar os seus caminhos ou conduzi-lo à força, né? Entender, está aqui, tem o seu valor, com certeza necessita despertar alguns potenciais interiores, mas tem esse potencial já dentro de si, ainda que às vezes adormecido, né? O traje e o desrespeito no amor têm como pano de fundo certas características psicológicas de indivíduos que negam seus próprios temores, inseguranças e fraquezas e que se compensam utilizando comportamentos autoritários, possessividade e arrogância. Olha que interessante, né? Esse ultraje, esse desrespeito, né, ao caminho do outro, aos interesses do outro, ele esconde o quê? Ele tem como pano de fundo, né, a gente fala muito sobre defesa psicológica, né, sobre esses mecanismos que a gente usa para se defender, e qual é o mecanismo por trás da gente tentar essas imposições, ou tentar essas mudanças bruscas no destino do outro a qualquer preço, né? Insegurança, temor e fraqueza, né?
E aí, isso estaria por trás desses comportamentos de possessividade, de arrogância, de autoritarismo. E olha que interessante, né? Porque a pensar, uma pessoa que tem um sentimento de posse, de apego muito grande ao outro, né? Ou mesmo uma certa arrogância, esconde dentro de si o quê? Muitas fraquezas, muita insegurança sobre o seu próprio valor, às vezes medo de abandono, de perder o outro, né? E aí, por conta disso, tenta a todo custo que ele seja quem, é, que faça com que o outro seja, né, quem ele gostaria que fosse, e que não é saudável, que não é o melhor, né? Nas relações, então, que haja esse equilíbrio, que a gente não tente fazer essas imposições. No amor, não é preciso viver como se estivéssemos num torneio, tentando medir forças ou exibir a importância do nosso valor por meio de imposições, discussões e disputas diárias. Olha que interessante, né? Não é um torneio em que há um vencedor, né? E às vezes a gente lida muito com as nossas relações com esses jogos de poder, né? E como a gente disse na lição anterior, quando o poder entra, o amor sai, né? Como a gente bem disse ali anteriormente, né? As pessoas podem até nos obedecer no primeiro momento, mas isso a longo prazo, isso custa a nós, né? Que não seremos amados, né? Que não seremos respeitados, né? E ao outro também, o seu próprio caminho de vida, a sua individualidade, então que a gente possa e repensando sobre todas essas coisas, né? Não é um torneio em que a gente tem que medir forças, em que a gente tem que mostrar que está certo, né? E quantas vezes sobre essa justificativa da gente querer estar certo, é como se o fato do outro não concordar conosco fosse quase uma ofensa pessoal, né? A gente levasse muito para o pessoal, de que a partir do momento que o outro não concorda conosco, é quase como se fosse não gosta de mim, não me reconhece, não me ama, e pelo contrário, as pessoas podem conviver e se amar profundamente, pensando diferente. E é isso, eu acho que é uma das grandes lições é, aqui da lição de hoje, sabe? De que a gente possa, de fato, ir percebendo que essa diferença, seja das características pessoais, profissionais, né, financeiras, das infinitas possibilidades de opiniões também, partidárias, por que não? Não são ofensas pessoais, senão travando o contato com o outro, entendendo um pouquinho mais da sua verdade, compartilhando a minha verdade com o outro, permitindo-me ser quem sou e ao outro ser quem é, que essas trocas vão ser saudáveis e que a gente ganha. Então, não haveriam essas disputas de poder, não haveriam esses torneios em que eu tento impor as minhas vontades, as minhas necessidades, e quando isso não acontece, me sinto menos amada, né? Não seria isso que deveria acontecer. O respeito legitima e valoriza o amor, que sempre vem acompanhado de atenção, colaboração, companheirismo e afetuosidade. Então, o Hamed também conta uma tecla muito bonita, que é quando a gente quer o respeito de outro ser humano, a gente exemplifica. Se eu quero que o outro seja amoroso comigo, se eu quero que o outro me respeite, o que que eu faço? Dou a ele tudo isso antes, né? E às vezes a gente quer receber coisas que sequer a gente dá, né? Então a gente quer receber amor, a gente quer receber atenção, mas sequer faz esses movimentos dentro de si, sequer exemplifica isso ao outro. Então, às vezes quer carinho, às vezes quer atenção, mas faz isso com cobranças, faz isso com imposições, faz isso com melindres, né? E, na verdade, não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente teria que fazer é o quê? Se amar muito, primeiramente, né? E ir ao outro sempre com esses mecanismos amorosos também, dando atenção, dando carinho que se espera, dando respeito que se espera, não impondo caminhos. Esse seria, de fato, o real caminho, né? Bem mais difícil, bem mais íngreme, bem mais doloroso, mas, na verdade, o caminho que realmente vai proporcionar que o amor possa encontrar a nós e ao outro, né? Nessa comunhão bonita que existe na vida. Quando amamos alguém, o melhor a fazer é mostrar-lhe a nossa visão de mundo. No entanto, devemos dar-lhe o direito de aceitar ou de recusar as nossas ideias e pensamentos sem causar-lhe nenhum constrangimento, nem utilizar expressões de subordinação. Olha que bonito, eu mostro o meu mundo. Quando eu amo o outro, eu mostro o meu melhor, eu mostro o meu mundo. Mas, como ele bem diz ali, né, dou o direito de que ele aceite ou não, compreenda ou não, goste ou não. Isso me vem muito na passagem do Chico, né, que
em um desses momentos muito desafiadores da vida dele, em que ele se viu muito perseguido, né, muito criticado, e ele ficava extremamente triste, porque estava ali fazendo o seu melhor, estava cumprindo a sua missão da melhor forma possível, né? E o Emmanuel disse a ele assim, tipo, a gente não tem a capacidade de agradar todo mundo, né? E a gente tem que permitir que as pessoas tenham o direito de não gostar de nós, né? E isso é uma grande verdade, não concordar conosco, de não ter as mesmas opiniões, né? Então, as pessoas podem não gostar de nós, mesmo que a gente as ame profundamente, sim, é necessário, nem sempre as pessoas vão gostar. Mas mais do que isso, né? Aquelas que nos amam, mas pensam diferente de nós, têm outras opiniões, têm outros caminhos, que o fato delas viverem a própria vida e de terem as próprias opiniões diferentes das nossas, não faz com que elas nos amem menos, né? E pelo contrário, eu amo o outro quando eu entendo em completude, quando eu entendo as suas opiniões, às vezes eu não concordo com o posicionamento, mas entendo por que que ele pensa daquela forma. E o mais bonito é que quando a gente genuinamente vai ao encontro do outro para ouvi-lo, para escutá-lo, muitas vezes a gente percebe que também o nosso ponto de vista não é o melhor, ou seja, a gente ganha nessa troca, né, de visões diferentes, a gente ganha às vezes uma nova visão melhor do que a nossa, que muitas vezes a gente não acredita ser possível, mas que essas trocas bonitas e genuínas da vida em que a gente realmente se propõe a escutar e estar ali junto ao outro, né, a gente vai descobrindo que existem coisas melhores, né? A se fazer nas menores coisas, sejam as atividades domésticas, sejam as opiniões sobre tantas coisas no mundo, né? E a entender, a gente não é dona da verdade. Então, quando genuinamente me proponho escutar os outros, muitas vezes, inclusive, eu entendo que a minha suposta verdade não é a melhor. E é tão interessante também porque no mundo que a gente vive é como se cada um contivesse um pouquinho da verdade. Então, quando eu travo contato com o outro, essa minha pequena verdade, ela é somada ao que o outro tem de entendimento e eu percebo que não são incompatíveis, que é como elas se somassem, uma não exclui a outra. Então, muitas das vezes também é isso que acontece, né? E que bonito, que a gente se permita fazer muito mais essas trocas genuínas, em que a gente não entende que o outro quer nos criticar deliberadamente, e isso significa que ele não nos ama, mas só que ele pensa diferente, né? E que assim como nós queremos ser aceitos, né, também o outro deseja o mesmo. Devemos dar-lhe o direito de aceitar ou recusar nossas ideias e pensamentos, sem causar-lhe nenhum constrangimento, nem utilizar expressões de subordinação. Olha que interessante, né? Eis aqui algumas notas importantes para todos aqueles que pretendem cultivar o amor pleno. E aí ele vem agora com o elenco de todas essas notas importantes daqueles que querem amar de forma plena. Respeitar o valor das diferenças pessoais, né? Então, como eu disse ali atrás, as opiniões diferentes, elas nos somam, né? E na maioria das vezes, essa troca profunda, porque qual seria a essência do diálogo? É trocar com o outro visões de mundo diferentes. Então, já aconteceu com vocês de estarem em um lugar com pessoas muito diferentes, mas ao travar um contato genuíno, ou seja, ao eu estar presente para escutar o outro, para escutar todos os demais que estão ali na frente, quanto eu não ganho e penso assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas isso também é verdade. Ou seja, muitas vezes eu permaneço ali com a minha opinião, mas a complemento com tantas outras coisas. Poxa, mas eu não tinha pensado sobre isso. Então, não, mudo também, né? Então, qual seria o valor dessa diferença pessoal? A gente não está encarnado com as pessoas que estão na nossa família, nos nossos vínculos mais próximos à toa, né? E como a gente bem disse, essas diferenças, elas deveriam ser vistas como algo que veio para nos somar, ou seja, para as características dos outros também nos modificarem, porque todo mundo tem algo para nos ensinar. Então, é ver o valor nessa diferença. O que, que eu posso aprender com essa pessoa e focar nisso, sabe? Porque o mundo não é caos, o mundo é cosmos, existe uma inteligência divina por trás de todos os acontecimentos, de todas as pessoas que entram na nossa vida. Então, muitas das vezes é se questionar o que que eu posso aprender aqui com essa pessoa. E aí a gente vai ver o quanto a nossa vida ganha, ganha em conhecimento, ganha em tolerância, ganha em entendimento.
né? Porque eu passo a entender também que existe tanta coisa no mundo que eu desconheço, e esse deveria ser, de fato, o que deveria unir as pessoas, o que eu desconheço. Aquilo que eu sei é tão pequeno. E os outros me fariam o quê? Agregar os meus valores, agregar as minhas opiniões, né? Me modificar como ser humano. Evitar atitudes de possessividade afetiva, né? Então, para que posse, para que ciúmes, para que o apego, né? Se são companheiros nossos de jornada, momentaneamente, porque podem ser hoje, mas amanhã não ser mais, mas também há propósitos divinos em todas essas uniões, em todos esses encontros, mas também nos desencontros, né? Em todos esses começos, mas também nos términos, né? Então, sem possessividade. E é tão bonito, porque quando a gente tem isso dentro de nós, né, de permitir que o outro seja livre para ir e para vir, para ficar e para ir embora, é que a gente ama mais profundamente. Se a gente se permitir de fato isso, porque também é um exercício muito desafiador, né? Mas a gente ama melhor, né? Tem atitudes mais proativas de manter aquele vínculo, porque o outro não nos é propriedade. Pode ali, né, pelos vínculos da vida mesmo, ser levado pelas mais diversas circunstâncias, inclusive pela morte, e aí seria o nosso papel o quê? Aproveitar enquanto a pessoa está ali do nosso lado. E não ficar neuroticamente pensando, vou perder, vai me abandonar, vai morrer, o que, que vai acontecer? Não, usufruo da companhia dessa pessoa enquanto ele está comigo. E o quanto, ao fazer esse mecanismo da vida de libertar o outro, inclusive a gente mantém os vínculos por mais tempo. Então, não é o contrário, né? Quem é muito apegado, quem é muito possessivo, quem é muito ciumento, por incrível que pareça, corre ainda mais chances de ter esse vínculo perdido, porque ninguém quer ser aprisionado, né? Ninguém quer se manter cativo de ninguém, né? Então, que a gente possa, de fato, se permitir fazer esses novos vínculos, não como nós, né, mas como, de fato, algo bonito, em que o outro se constrói, em que eu trago à tona o melhor do outro e que o outro faz o mesmo por mim, né, nessa troca incessante de sempre fazer o melhor de cada um vir à tona, né? Admitir que todos estamos sujeitos ao erro, e é verdade, né? Admitir. E quantas vezes a gente não admite, quantas vezes a gente é orgulhoso, arrogante, e acha que é dono da verdade, que detém as verdades absolutas sobre tudo no universo, né? E como a gente comentou ali atrás, o nosso conhecimento ele é muito pequeno. A gente desconhece quase tudo no universo e é bonito que assim seja, porque isso nos dá mesmo essa humildade de que pouco conheço e de que o outro traz, sim, muitas vezes verdades melhores que a minha e mesmo naquilo que eu não concordo, porque eu também posso não concordar, o respeito, né? O tolero. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo, então entender que o outro pode não concordar comigo e que isso não pode ser visto por mim como um ataque pessoal, como um ultraje, porque não é. O outro sendo quem é e nós sendo quem somos, né? Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar, né? E que bonito isso, essa responsabilidade, né? Parar de culpar o mundo, parar de culpar o exterior, as circunstâncias, as pessoas e tomar responsabilidade, né? Mesmo quando a vida nos traga algo desafiador, mesmo quando a gente receba ofensas dos outros, é pensar, eu tenho a responsabilidade de o que eu permito que me acontece, sabe? Como eu permito reagir a partir daquilo que me aconteceu, né? Então, se fui, né, se fui agredido verbalmente, é de minha responsabilidade. O que que eu vou fazer? Eu vou retrucar? Eu vou dar na mesma moeda? Ou eu vou acalmar? Ou eu vou serenar? Ou eu vou fazer diferente? Ou eu vou permitir, pelo contrário, né, me desestabilizar, né? Continuar com essa onda de raiva, com essa onda de intolerância, ou cabe a mim agora a responsabilidade de pegar e fazer diferente, não permitir que esses lixos emocionais dos outros, das pessoas e das circunstâncias adentrem no meu interior. Então, pelo contrário, né? Uma pessoa que toma a responsabilidade de fazer diferente, de que uma ofensa ali verbal, não, paro por aqui, não vou retrucar o quanto de fortaleza reside nessa pessoa, né? Não, não é uma pessoa passiva, é uma pessoa que fala, eu não permito que esse lixo emocional adentre o meu ambiente interno.
a minha alma, não permito, porque me amo profundamente, porque entendo meu valor, não permito. E o quanto de fortaleza existe nisso, sabe? Não esquecer a própria identidade, gente, isso é muito importante, né? E o quanto nas nossas relações muitas vezes a gente se perde, né? Querendo ser quem o outro deseja, né? Querendo corresponder às expectativas do outro, que às vezes não tem nada a ver conosco. Às vezes nos próprios vínculos, se perdendo tanto a ponto de não ter mais amigos, de não cultivar mais amizade, de não cultivar mais os seus próprios hobbies, o seu próprio interesse. Como a gente bem diz, né? A gente está aqui para travar contato profundo com essas relações que estão sempre ali nos estimulando, né? Nos fazendo ser melhor, nos fazendo evoluir, mas ao mesmo tempo o nosso caminho é único e é individual. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho, né? E ao longo das eras, essa pessoa pode estar ou não conosco, essas relações vão estar ou não conosco. E o que que importa? O nosso próprio caminho. Então, que a gente não se perca nessa tentativa de corresponder às expectativas, cultivemos os nossos próprios interesses, né? Mantenhamos uma boa relação com a nossa família, né? Mantenhamos uma boa relação com amigos, cultivemos nossos próprios interesses, nosso próprio silêncio, nossos momentos é, de recolhimento mesmo da alma, né, para que a gente possa, abastecidos, então, voltar a travar, né, contato com o outro e preenchidos, abastecidos, possamos, então, dar-lhe o amor, né, e permitir que o outro também tenha esses momentos, né. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista. Então, não impor pontos de vista, cada um é único e irrepetível, caminhando o seu próprio caminho, é, nos exatos desígnios do que Deus tem para aquela determinada pessoa. Então, deixamos o outro com seus pontos de vista, com o seu caminho, né? Perceber suas limitações para poder compreender a dos outros. Eu acho isso tão bonito que quando eu percebo essas minhas imperfeições, quando eu percebo isso de difícil que ainda reside em mim, eu compreendo mais o outro também, né? Se torna um movimento de que, poxa, eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador. Então, ao me compreender, eu posso então também compreender os desafios do outro. Entender que, em se tratando de amor, todos somos ainda aprendidos. Olha que bonito. E pensando assim, no nível evolutivo do planeta em que a gente vive, esse amor ainda é muito mistificado, né? Mistificado no sentido de que ainda é algo muito possessivo mesmo, de que é algo ainda muito apegado, mas de que é nosso papel, tomando conhecimento de como a gente ama, de como nos amam e tendo atitudes proativas de mudar tudo isso, né? Como a gente bem diz ali, tudo é treino. Então, nas minhas vidas sucessivas, o que que vai ficar? Aquilo que eu modifiquei nessa, né? Quais são as relações que eu vou travar a partir das mudanças que eu estou fazendo agora? Eu não vou acordar um dia e simplesmente vou amar incondicionalmente. Eu vou treinar isso. E treinar significa acertar e errar, mas, sobretudo, treinar consistentemente, constantemente. E as relações estão aí para isso, para a gente treinar, né? No que diz respeito a laços afetivos, por mais envolvimento que haja em termos de simpatia, ternura e anseio, a dinâmica que nos manterá unidos a outra pessoa será invariavelmente respeito mútuo e a verdade, né? Então, o que que vai manter alguém ao nosso lado? O que que vai fazer com que esse vínculo seja de fato amor, seja de fato profundo? Respeito mútuo, né? Então, quando eu entendo que o meu caminho é único, do outro também único, quando eu respeito o meu próprio caminho e respeito dele, posso então amar, né? E posso então manter essa relação por muito, muito tempo. Sabe por quê? É, as relações, ela tem esse papel de nos transformar em seres humanos melhores, né? Então, eu travo as relações com as pessoas para que elas despertem o melhor em mim e para que eu faça o mesmo, né? Então, muitas das vezes, eu estou podando o outro, impondo circunstâncias, impondo caminhos e quero, na verdade, que ele me ame. Como? O amor não reside nessa falta de liberdade do outro, né? Então, a entender isso, você vê, por mais que existam relações com profundo ali, afeto, né, carinho, ternura, anseio, às vezes eu quero que dê certo, mas se não existe esse respeito ao meu caminho, ao caminho do outro, tá fadado, né, uma relação fadada à infelicidade,
e fadada ao término, porque na verdade a gente deveria se unir às pessoas para que pudesse fazer com que o melhor do outro viesse à tona. E para que ele também pudesse fazer isso por nós, sabe? E é isso que de fato rege esse amor profundo entre os seres. Então, respeito muito. Se desejarmos conviver bem afetivamente, deveremos nos empenhar na aquisição da sabedoria interior, que é sempre uma tarefa pessoal, esforço, né? Como você bem, como a gente bem vê ali, né? As palavras ali, esforço, ação, treino, é isso. É esse treino constante, esse agir no sentido de mudança mesmo, ao constatar que não amo tão bem, ao constatar que meu amor ainda tem muitos traços de imposição, tem muitos traços de desrespeito ao caminho do outro, tem muitos traços de apego, de possessividade. O que eu faço? Olho para tudo isso, encaro com a realidade e falo quais são os passos que eu tomo a partir de agora para essa mudança, né? Para atingirmos a plenitude do amor, é necessário nos libertar da crise da onipotência, pois somente admitindo nossa vulnerabilidade que criaremos uma situação favorável para o êxito no amor. Olha que bonito, né? De onipotência. Então, é sair dessa onipotência de que eu me basto, de que eu sou certo, de que tudo deve ser como eu quero, né? Sair disso. E é criar vínculos profundos a partir de um eu não sei tudo, eu respeito as suas opiniões, vamos fazer trocas saudáveis aqui, né? Vamos nos mostrar vulnerável, eu posso ser quem eu sou, e nessa vulnerabilidade ser quem eu sou, eu permito que você seja quem você é, e aí a gente faça trocas a partir disso, né? O amor nos põe à disposição mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. O amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Então, o amor é esse terreno super frutífero em que eu posso crescer interiormente, em que eu posso me transformar, em que eu posso evoluir. Esse solo fecundo, quando fertilizado pelo afeto real, nos faz abrir mão da ilusão de possuir toda a verdade, eliminando em consequência nossas síndromes de inflexibilidade. Olha que bonito, né? Então, abro mão dessa inflexibilidade, dessa intolerância, de achar que sou dono da verdade, de achar que as coisas têm que ser do meu modo, de que o meu modo é o certo, é o melhor. Abro mão de todas essas ilusões, que são ilusões mesmo, me abro para o outro, me abro para a vida, confio nos meus próprios caminhos, nos caminhos que o outro traça, e então posso dar as mãos com ele e fazer trocas melhores, mais saudáveis, mais profundas, né? Então, que bonita a lição de hoje. Que a gente possa amar em profundidade, em vulnerabilidade, entendendo que a gente é muito pequeno, entendendo que a gente é muito imperfeito, que o outro também é. E a partir dessa constatação de que as coisas não são como eu quero que seja, mas as coisas são como são, como se dá, é que posso então travar contato real com quem o outro é, com quem eu sou de verdade, não meu eu idealizado, e posso então falar a partir disso que a gente tem de verdade. Vamos construir uma relação bonita, em que eu faço o meu melhor, em que eu me comprometo a trazer à tona o seu melhor e que você faça isso comigo. Então, gente, bonito, né? Que seja um exercício constante, um treino bonito que a gente possa fazer para essa vida e para as outras tantas que estão aí na frente, né? Que a gente ame cada vez melhor, com mais qualidade, e entendendo sempre que a gente está aqui para evoluir, que essa é a real intenção da vida. Tá bem? Então, um beijo, uma boa semana, que todos se sintam agraciados por essas energias boas que estão por aqui, tá bem? Fiquem com Deus.